Convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Nós vamos ler uma porção no capítulo 24 e depois no capítulo 22. Josué, capítulo 24, verso 14 a 17. Vamos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Até aqui, por enquanto. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós reconhecemos, Senhor, aleluia, que toda boa dádiva vem das tuas bondosas mãos. Tu constituíste, ó Pai, a família. Tu constituíste as irmãs, as mulheres, como mães mantenedoras e cuidadoras de seus lares, pelo qual damos graças ao Pai, rogando que o Senhor renove sobre cada uma dessas tuas servas a tua graça, a tua sabedoria e a força e a coragem que caracteriza o ministério de ser mãe. Continua abençoando tuas servas, ó Pai. E agora, Senhor, colocados diante da tua santa e bendita palavra, nós queremos, Senhor, agradecer e rogar que o Senhor esteja ministrando a cada coração a lição, o alimento espiritual que precisamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Tem frases na Bíblia que são emblemáticas. A gente, às vezes, não sabe nem em que livro está, não sabe nem qual o capítulo, não sabe o versículo, mas nós repetimos, né? Por exemplo, tido como o mais curto versículo da Bíblia, Jesus chorou, né? Eu lembro que a gente, na escola dominical, fazia chamada e respondia com um versículo bíblico. Os mais novos nem sabem do que é que eu estou falando, mas os mais antigos lembram da classe da escola dominical. E dos versículos, eu diria, porção de um versículo conhecido é esse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos e irmãs querem repetir comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Peguei vocês. Vocês acabam de fazer um propósito. Quando a gente abre a boca e proclama um propósito bíblico, a gente assume com essa palavra um comprometimento. Mas eu não quero usar da minha, diríamos, do meu privilégio de estar aqui à frente no púlpito para levá-los a compromisso e comprometimento para o qual muitas vezes nós não damos conta. E quando nós fazemos um propósito, seja na vida espiritual ou à luz da Escritura Sagrada, e nós
não conseguimos corresponder, isso gera no nosso coração um sentimento de frustração, de que a gente não vai conseguir, e parece que dali para frente outros propósitos surgem e a gente fica sem coragem de assumir esses novos propósitos. Mas, como responsável por levá-los a repetir essa frase tão bonita, bíblica, eu queria também dar a vocês os instrumentos pelos quais nós podemos levar a cabo esse santo propósito de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está com a Bíblia aberta? Volte para o capítulo 22, porque ali Josué ensina como é que nós podemos transformar a nossa casa, fazendo do nosso lar um santuário, onde nós, como família, estabelecemos o propósito de servirmos ao Senhor. Capítulo 22, eu vou ler do verso 1 até o verso 5 e 6. Do verso 1 ao verso 6. Pode permanecer assentados. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas, a minha tribo de Manassés, e lhe disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste. Antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Qual seja, que ameis o Senhor vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e os despediu, e eles voltaram para as suas tendas. A primeira frase que eu quero destacar é: tende cuidado. Eu diria que as irmãs são mais qualificadas, as mães são mais qualificadas a serem reconhecidas como cuidadoras. Porque, pelo menos na minha família, minha mãe, na minha casa, a minha mulher é a cuidadora. Se eu saio com a gravata torta, se a camisa tem um pingo de mancha, ela percebe coisa que eu não enxergo, não é? Então é a minha, além do Senhor, a minha cuidadora é a dona Gláucia. Não é? Não fosse ela, ela deu jeito, me botou no prumo, né? Então eu diria que as mulheres têm essa habilidade de observar coisas que nós homens não percebemos. Quantos dos irmãos homens concordam comigo? Levante a mão. Pelo menos na minha casa é assim que acontece. Uma sensibilidade. E por isso que nós homens não temos ventre, não geramos filhos, não é? Porque as irmãs cuidam da gente desde o ventre, então cria-se uma cultura do cuidado. E essa cultura do cuidado, elas percebem desde o momento em que engravidam, e percebem o desenvolvimento do filho que trazem no ventre. Elas mesmas percebem quando a criança está com qualquer problema de formação, a mãe é a primeira a se dar conta disso. Vai percebendo desde aí. E eu diria que se você quer fazer da sua família uma bênção, se você quer fazer da sua casa um lugar de bênção, um lugar em que Deus é honrado, em que servimos a Deus, e agora eu me dirijo aos homens, prestem
mais atenção e honrem Nossas Senhoras, não é? Cuidado aqui com a conotação católica apostólica romana. Não é aquela Nossa Senhora do Brasil, não. É a sua senhora que vive na sua casa e que te ajuda a fazer prosperar a graça de Deus na sua vida. A segunda coisa, diz assim, Josué, instruindo, instrução que nós estamos tomando para nós, que ameis o Senhor vosso Deus. Todos nós temos uma conotação, uma percepção de amor que nem sempre corresponde à percepção bíblica, porque a percepção de amor que está muito presente na sociedade contemporânea é um amor erotizado. Aliás, uma das palavras usada para amor, essa relação homem-mulher, também, mesmo até na Bíblia, mas no mundo greco-romano, eros, né? Mas eu queria restaurar no nosso meio essa visão que está na Escritura. Abra aí, sem desmarcar o capítulo 22, capítulo 6 de Deuteronômios. Que diz assim, é o Shama Israel, capítulo 6, verso 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe, irmãos e irmãs, esse princípio é um princípio de relacionamento. Mais que ordenança, mais que regra, você não cumpre regras se você não tem compromisso de relacionamento. Porque até mesmo o princípio de fidelidade no casamento é fruto de amor. Quando você ama, você se compromete. Quando você ama, você zela pela pessoa amada. Você prima por oferecer o melhor para a pessoa amada. E dessa relação, desse relacionamento de comunhão, de interação que existe entre homem e mulher, é que Deus diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Por isso a figura do casamento se torna a figura do relacionamento que Deus em Cristo quer ter comigo e contigo. Tanto que, quando a gente faz apelo, não é? E que é usado em vários cânticos de louvor, a gente convida a pessoa a fazer o quê? Entrega o teu coração a Jesus. Porque para nós todos, e vem da cultura bíblica, o coração é a sede dos sentimentos. Então, enquanto Deus não quebranta o nosso coração, e nós não nos deixamos seduzir pela graça, pelo amor revelado em Jesus Cristo, nós temos dificuldade de estabelecer e cumprir os mandamentos de Deus, de ser fiel a Deus. A nossa fidelidade a Deus nasce porque nós fomos conquistados. Deus estabeleceu uma relação conosco. E isso vale para várias outras atividades, não é? Por exemplo, até mesmo no trabalho. Se você assume um emprego, um trabalho com o qual você sempre sonhou, e você consegue desenvolver aquela atividade humana, você cria interesse por aquilo, você se realiza fazendo aquilo, você se dispõe até ficar no trabalho depois da hora. Você cumpre regras por conta daquele sentimento de compensação, de realização. Porque o seu coração, os seus sentimentos, criam em você uma relação de compromisso e fidelidade. Por isso,
Você não vai conseguir tornar a sua casa um lugar da habitação de Deus se você não exercita, se você não desenvolve esse amor pelo Senhor que te amou primeiro. Você não é salvo, meu irmão, minha irmã, porque você merece. Você é salvo porque Deus te amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus, você pode repetir comigo? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz para o seu irmão, Deus te ama. E vamos dizer junto, Senhor, nós te amamos. Estamos com a nossa relação com o Senhor bem consolidada, não é verdade? Se você precisa de crescer nisso, experimente ajoelhar todas as manhãs. O Senhor vai te visitar e vai criar laços espirituais de amor contigo. Você vai descobrir isso. A segunda coisa decorrente dessa, então nós começamos a enxergar para onde a gente quer ir. A gente quer andar com Deus, como Enoque andou com Deus. Nós queremos que a nossa casa ande com Deus. Ele diz assim, que andeis em todos os seus caminhos. Também pode abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Paulo diz assim, sede, pois, imitadores, verso 1, de Deus como filhos amados. E verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E lá no verso 15, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como lécios, como loucos, como desequilibrados, e sim como sábios. Nós fazemos escolhas todos os dias, irmãos e irmãs. Nós, como família, fazemos escolhas. E eu quero dizer que sua casa vai ser habitação de Deus. Sua família vai ser bem-aventurada se você escolher o caminho do Senhor e da sua palavra e fazê-lo de forma concreta todas as manhãs. Eu já disse aqui que considero que muitas vezes somos arrogantes. Nós temos que dar conta de várias tarefas durante o dia e não reconhecemos já pela manhã dizendo, Senhor, eu entrego tudo isso no teu altar, porque reconheço que só vou dar conta disso se a tua graça estiver sobre a minha vida. Você que é mãe, que se sente responsável pelos seus filhos, coloque os seus filhos no altar de Deus todas as manhãs. Bem-aventurada você é se você já faz isso. Meus filhos cresceram tomando susto de madrugada. Eu levantava para orar, eu ia na cama de cada um e impunha as mãos sobre a cabeça de cada um deles. E profetizava bênção, graça, resistência ao pecado sobre a vida deles. Irmãos e irmãs, nós não amamos mais ninguém além do Senhor como os nossos filhos. Tenho certeza que todos aqui querem o melhor para os seus filhos. Todos aqui querem vê-los se desenvolvendo. E agora eu já estou na fase dos netos, de impor as mãos na cabeça dos netos. Espero fazê-lo nos bisnetos também, que vierem, que Deus nos der. Você, irmã, você é profeta na sua casa. E o profeta sonha nas coisas de Deus e proclama as coisas de Deus. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os seus filhos, faz da sua casa um santuário. A igreja, irmãos, começou nas casas. O cenáculo era numa casa. A primeira ceia foi numa casa. Então Deus quer fazer
habitação na sua casa. Dê lugar ao Senhor a cada dia. Convide-o para morar com você. Terceira coisa que eu preciso sublinhar é que Josué recomenda, ele diz assim: guardeis os seus mandamentos. Lá em casa tem um cômodo que eu falo, o pastor Evandro está acostumado a me ouvir, eu falo que é o Santo dos Santos, que é meu escritório, a minha biblioteca. Falei, a Glaucia acha que eu exagero, mas eu creio no que está escrito na palavra. Eu digo que está cheio de anjos lá dentro. Não é? Porque a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que te guardem. Então, um dos lugares que eu mais passo tempo é no meu escritório. Então, ali eu tenho alguns livros que eu tive que pagar. Eu tenho um dicionário de aramaico que me custou, quando estudava fora, cerca de quase 300 euros, não é? Em dinheiro de hoje. Não é? Então, são coisas que têm um valor simbólico, têm um valor de memória e têm um valor financeiro também. Então, essas coisas a gente cuida delas, não é verdade? Aquilo que tem valor, a gente guarda e até esconde. A gente tem, às vezes, até zelo e ciúmes pelaquilo que a gente gosta. É isso que você tem que fazer com os mandamentos de Deus. Porque eles serão bênção preciosa se você os observar, se você os guardar como algo que é valoroso para conduzir a sua vida e fazer de você uma bem-aventurada, um bem-aventurado. Guarde, tenha isso por zelo, como propósito na sua casa, na sua vida. A quarta coisa que Josué recomenda, você está me acompanhando, né? Está com a Bíblia aberta. E vos achegueis a Ele. Parece uma redundância, né? Se você guarda, você está andando com Deus, etc. Mas aqui fala de intimidade. O salmista, no Salmo 25, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Você quer conhecer mais de Deus? Achegue-se a Ele. Eu viajava muito, agora menos. Mas a melhor parte da viagem, sabe qual é? Quando chega em casa de volta. Até quem vai a passeio, não é verdade? Chega um momento que você quer voltar para casa. Se você vai para o exterior, onde quase não se ferve feijão e arroz, depois de uma semana, 10 dias, você está sedento por feijão e arroz. Eu, pelo menos. E com sinceridade, com todo respeito aos paulistas e outros, tem que ser feijão preto. Não pode ser marrom, não pode ser nada, porque lá no México eles servem um feijão que a gente mesmo, lá no sul chamava feijão cavalo. Desse tamanho marrom, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a gente tem na casa da gente. Não é? Aquela intimidade do lar, travesseiro. Eu não consigo dormir com um travesseiro que não tem a altura do meu travesseiro. Eu não durmo a mesma coisa. Não sei quantos têm essa síndrome do travesseiro aqui, por favor, levante a mão. Me ajude aí, me ajude aí. Ou seja, há algumas coisas que é do achego, do estar junto, não é verdade? Deus quer estar junto de você, meu irmão. Deus quer caminhar contigo. O diabo rompe fronteiras, arromba a porta, mas o Senhor quer ser convidado dia a dia, para que você caminhe com Ele. Né? Então você tem que se achegar ao Senhor teu Deus, dele, e a Ele honrar, e a Ele servir. E finalmente, eu vou terminar, o pastor falou que quer hoje despedir o povo mais cedo para o almoço do Dia das Mães, que os sirvais de todo o vosso coração. Como é que nós servimos a Deus? Fazendo
na nossa vida um instrumento de honra, de serviço ao próximo. Eu garanto para você que há muita gente que precisa de você. Há muita gente que precisa de você. Nem sempre nós estamos disponíveis para os outros, mas há muita gente que precisa de você. E quando você serve ao irmão, ou um primo, ou vizinho, ou colega de trabalho, você serve o Senhor. Porque naquele dia, Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Então o serviço a Deus é o serviço aos que te cercam. Que Deus os abençoe.